Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Tarô das Deusas. Bora conversar com os librianos hoje? Por favor, Tarô, qual arcano maior representa? Qual arcano maior representa a energia desafiadora para Libra em abril de 2025? Caiu aqui. O arcano maior da morte. A carta da morte é uma carta que fala pra gente de fim de ciclo e começo de um novo. Então é um momento de transformação, de renovação. A gente sabe que a vida é cíclica e a cada vez que um ciclo começa, aliás, que um ciclo termina, outro começa, e a gente precisa passar por essa transição entre uma fase e outra. Então pode ser que os librianos estejam lidando neste momento com essa transição. Então estão lidando com uma fase de insegurança também, por não saber direito o que vem nesse novo ciclo. Tudo que é novo deixa a gente um pouquinho inseguro, porque a gente não conhece, né? O medo do desconhecido. E também traz a necessidade de trabalharmos o desapego com aquilo que ficou para trás, o que está ficando para trás. Então é um momento bastante difícil por conta dessa transição. O conselho aqui da carta da morte é para a gente encontrar um equilíbrio interno nessa transição. Porque como todo o externo está mudando, as coisas estão em movimento, mas a gente ainda não sabe como vão acontecer, é preciso que a gente esteja em um equilíbrio interno para a gente não se perder, né? Mas vamos entender melhor qual é o recado da carta da morte para os librianos. Por favor, Tarô, nos ajude a entender melhor a carta da morte. Ó, caiu aqui o 3 de copas, 9 de ouros e 9 novamente de copas. Mudança de ciclos e dois números 9 aqui me remetem à ideia de que algo ainda está finalizando. Talvez os librianos ainda estejam lidando com o fim de algo. O maior desafio está nessa finalização e nem tanto no começo de um novo ciclo, né? O difícil talvez esteja trabalhar o desapego. Talvez para algumas pessoas isso que precisa ser encerrado leva consigo uma completude emocional. Você estava feliz com aquilo que você tinha, com aquilo que você conquistou, e aí de repente você tem que lidar com a finalização disso. Para outras pessoas pode ser que tenham que lidar nesse momento com uma mudança na sua independência financeira, o que pode ter abalado muito a tua autoconfiança. Então veja aí na sua vida onde que essa questão da finalização vai se encaixar. Pode ser que envolva os dois aspectos, emocional e financeiro, e para algumas pessoas também forte o financeiro. Para outras ainda tem uma questão social. Essa finalização talvez envolva uma mudança de lugar, você vai deixar para trás pessoas queridas, onde você encontrava alegria, apoio, encontrava essa completude, né, do seu emocional, onde tinha ali pessoas que você costumava, com quem você costumava celebrar. Então pode se tratar de uma mudança de lugar, de cidade, de país. Pode se tratar de uma mudança de trabalho. Aqui a gente tem, né, o 9 de ouros, que é uma carta que fala pra gente do nosso trabalho,
do dinheiro, né? Para algumas pessoas pode ser a questão de um status social que muda. Para outras é na parte emocional, pode ser que você esteja se distanciando de pessoas ou o fim de um relacionamento no qual você encontrava essa satisfação emocional e essa completude no sentido mais material. E um apoio também nas suas amizades. Para cada um de nós, né, a mudança é num setor diferente. Mas o importante é isso, tá vendo a finalização de um ciclo. Você tá tendo que lidar com a dificuldade de deixar para trás, de desapegar pessoas importantes, algumas até uma certa estabilidade financeira, né, que te trazia segurança. Então, o ponto principal é o desapego, que não é nada fácil. Por isso que a gente falou do conselho aí da carta da morte, é a questão da gente encontrar o nosso equilíbrio interno. E quando a gente baseia o nosso centro, nosso bem-estar em questões materiais ou em outras pessoas, quando isso sai da nossa vida, a gente perde o chão. E esse tipo de situação é impossível de se controlar. Então, a única coisa que a gente pode ter controle é sobre nós mesmos. Aí a importância de nesse momento de transição em que as coisas estão aí confusas, que você encontre o seu centro, teu equilíbrio. Encontre uma harmonia interna para atravessar essa transição. E sem contar que, embora o foco aqui seja a finalização de algo, por conta do número 9 aqui, 2 vezes, não podemos nos esquecer que além de trabalhar numa finalização, que aqui tá bem forte a questão do desapego do que ficou para trás, há ainda a necessidade de trabalhar com a insegurança do que é novo, do que ainda vai vir para você. Porque também não é fácil a gente lidar com o medo do que vem, né? A gente fica meio resistente ao novo, dá medo dessa transformação. O que vai ser agora de mim? Quem sou eu nesse novo lugar, com essas novas pessoas, nessa nova condição? Mas o grande ensinamento aqui da carta da morte é o nosso aprendizado para lidar com a renovação e com a libertação. Vamos tirar aqui uma carta do oráculo, por favor. Uma carta para os librianos. Uau! A carta se chama Passado, uma carta da Lua, que é o Astrocartas, né? Ele relaciona a astrologia. Se você atraiu a carta do passado, está sendo convidado para acessar suas questões inconscientes. Pode ser que você esteja preso a um corpo de memórias que o fazem repetir padrões emocionais que não fazem mais sentido ou que o aprisionam num lugar de dor e traumas. O passado é parte de quem você é e não pode ser alterado. Por isso, a Lua solicita amorosamente que você revisite e ressignifique as experiências vividas em outro tempo, a fim de quebrar padrões emocionais, se liberar de dores e sofrimentos passados e construir um futuro próspero. Receitinha perfeita, né? Para leitura. Bom, Libra,
essa foi a nossa mensagem agora para abril. E nós esperamos vocês no próximo mês. Até mais!